apóstolos novos no nosso meio. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe. O nosso desejo é que vocês sintam amados, abençoados e honrados no nosso meio pelo Senhor. Amém? Queridos, Filipenses 4, versículos de 1 a 5. Filipenses 4, de 1 a 5. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E eu oro, Senhor, que Teu Espírito Santo, Senhor, fale poderosamente aos nossos corações essa noite, Deus. E quando eu oro poderosamente, é nos transformando de dentro para fora. É gerando em nós o desejo de Te seguir, o desejo de receber do Teu amor para que a gente possa Te amar de volta. Desejo uma rendição, uma entrega, Senhor, um reconhecimento da nossa pequenez e da Tua grandiosidade, Senhor. Eu oro que a Tua palavra, a santa semente, gere em nós frutos para a eternidade, Senhor. Obrigado por essa obra que o Senhor começou e fielmente tem continuado, Deus. Que não seja diferente essa noite, Pai. Que o Teu Santo Espírito encontre liberdade, Deus, desejo sincero em cada um de nós de trabalhar um pouco mais e nos edificar e nos transformar à imagem do nosso Salvador bendito, do nosso Senhor Jesus. Nós Te amamos, Senhor, e já Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós vamos fazer uma rápida revisão só para a gente poder saber como que nós chegamos aqui em Filipenses capítulo 4. A carta aos Filipenses fala sobre a alegria do Senhor. E nesse ponto que nós estamos, nós vamos estudar o capítulo 4 e vamos ver a mentalidade segura. Ou seja, Cristo é a nossa força. Nós vimos que em cada capítulo nós estudamos um aspecto dessa mentalidade cristã. E no capítulo 4 é a mentalidade segura. Cristo é a nossa força. O versículo tema da carta é Filipenses 4:4, que diz: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. E por coincidência hoje nós vamos falar desse versículo especificamente. E o título da mensagem dessa noite é permaneçam firmes no Senhor. Amém? Permaneçam firmes no Senhor. No nosso último estudo, nós terminamos o capítulo 3 e nós vimos Paulo exortar os irmãos em Filipos. E ele fala para que os irmãos em Filipos eles seguissem o seu exemplo. Vimos que Paulo pede para que eles observem os que andam segundo a palavra de Deus e que não se deixassem influenciar pelos inimigos da cruz de Cristo. Amém? Vocês lembram disso? Então nós vimos isso. Essas foram as exortações do apóstolo Paulo aos irmãos em Filipos. Mas essa noite nós vamos ver Paulo exortar os irmãos a permanecerem firmes no Senhor. Nós vamos falar 10 pontos sobre como permanecer firmes no Senhor. Talvez você goste de anotar para meditar mais tarde em casa, mas eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesses 10 pontos, né, que nós vamos estudar hoje sobre permanecer firme no Senhor. Versículo 1 diz assim: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. Nós vemos aqui nesse capítulo final da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo, ele novamente expressando o seu afeto pelos irmãos filipenses, e ele usa palavras que mostram, né, explicitamente esse carinho, esse amor, né, fraternal, mas também um pouco paternal, esse cuidado que ele tem por eles. E ele fala, portanto, meus irmãos, ele se coloca em pé de igualdade com eles, né? Meus irmãos, se você sente algo, eu também sinto algo. Se algo te machuca, eu choro com você. Se algo te abençoa, eu me alegro com você.
meus irmãos. E ele fala, mas esse portanto eu quero ressaltar porque tem a ver com o que Paulo falou antes. Quando nós meditamos sobre cidadãos celestiais no culto passado, né, que nós vamos ter a redenção completa, não só do espírito, né, da alma, mas também do corpo, né, quando nós recebemos esse corpo glorioso igual ao do Senhor Jesus Cristo. Então, é à luz dessa promessa que Paulo está continuando aqui no capítulo 4. Então, pegando esse mesmo gancho, ele diz, portanto, já que é assim, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade. Você sabe que Paulo escreve de uma prisão em Roma a esses irmãos, agradecendo as doações que eles enviaram através de Epafrodito. E ele diz, a quem amo e tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa. Eu quero destacar isso, porque eu considero muito profundo, o apóstolo Paulo chama eles de minha alegria e minha coroa. É claro que Paulo está falando, olha, expressando novamente esse amor, esse cuidado que ele tinha pelos irmãos. E quando ele fala minha alegria e minha coroa, ele está não só falando do amor que ele tem, mas principalmente o amor que Deus tem por eles. Vocês são a minha alegria, a minha coroa. O amor de Paulo não era o amor que ele sentia como homem, mas era o amor que ele havia recebido do trono do Pai. Era esse amor que não espera nada em troca, esse amor que é incondicional. Esse amor que pode olhar para o irmão e falar, vocês são a minha alegria. Eu vou ficar muito abençoado de saber que você está indo bem. Não há alegria maior no nosso coração do que saber que o irmão em Cristo está num relacionamento íntimo com o Senhor, está crescendo, está sendo edificado, está frutificando para a glória de Deus. Não é verdade, irmãos? Tem alegria maior do que ouvir um testemunho, Não, olha, eu estava de tal modo, mas o Senhor me trouxe para perto. Ele transformou a minha vida, Ele mudou o meu coração. Eu tenho encontrado a paz do Senhor, a alegria do Senhor tem sido a minha força, não é? Não tem preço, não tem preço. E esse é só o amor de Deus, irmãos, que pode nos fazer olhar o irmão dessa forma e desejar esse bem, o bem para um irmão dessa forma. Ele fala, vocês são minha alegria, minha coroa. A palavra que Paulo usa para coroa, irmãos, é interessante. Não é a palavra, não é a coroa de um rei, por exemplo, diadema, Estou pegando o grego antigo, tá? Havia duas palavras para coroa. A coroa que você conseguia numa corrida, por exemplo, e você ganhava essa coroa, mas por ter cumprido uma missão. É essa palavra que ele está falando. Vocês são a minha coroa. Essa coroa que ele usa aqui é Stéphanos. Vocês são a minha coroa. A minha coroa, e é lindo porque ele fala, quando Paulo fala isso, ele está comparando os irmãos com a recompensa que ele vai ter nos céus. E é por isso que eu considero tão maravilhoso. Ele não só amava com o amor de Deus, mas ele via além. Ele via, olha, o zelo e o cuidado que Deus tem dado para mim, por vocês, isso significa a coroa que eu vou adorar o Senhor por toda a eternidade. E eu espero que você consiga enxergar a profundidade disso, porque é tremendo isso, irmãos. O amor de Deus através das nossas vidas nos permite cumprir a vontade de Deus, nos permite correr a corrida proposta com êxito, com sucesso, chegar na reta final com alegria, como vitorioso pela graça de Jesus, e ainda assim nos concede a oportunidade de adorar o Senhor por toda a eternidade, através daquilo que o próprio Senhor operou através das nossas vidas. É maravilhoso isso, amém? É maravilhoso isso. Então, Paulo ele está falando isso, vocês são a minha alegria e a minha coroa, vocês são a minha recompensa, vocês fazem parte da minha recompensa celestial para sempre. Se todos nós entendêssemos isso, não é? Se todos nós pudéssemos olhar uns para os outros e entendendo que oportunidade nós temos para glorificar a Deus para sempre, por toda a eternidade. Isso radicalizaria. Se nós, de fato, irmãos, entendêssemos a profundidade dessas palavras, isso mudaria a nossa vida completamente. Amém? Isso nos daria um novo sentido, um novo alvo para viver. E eu oro que o Senhor aprofunde essa palavra dentro de nós, para que Ele possa continuar cumprindo o seu propósito
nas nossas vidas e através delas para a glória dele. E aí ele continua: permaneçam assim, firmes no Senhor, ó amados. Permaneçam firmes no Senhor. Quando eu parei para pensar em estar firme no Senhor, algumas coisas vieram rapidamente à minha mente, ao meu coração, e algumas outras acabei vendo através do estudo dessa passagem. Se você gosta de anotar, eu coloquei algumas coisas aqui. Permanecer firme no Senhor significa cultivar um relacionamento próximo e íntimo dele. Vejam isso, queridos. Permanecer firme no Senhor é cultivar um relacionamento próximo do Senhor. Então, quando você fala, você já reparou quando você pergunta para o irmão: e aí, como você está firme? Quando eu não falo que nem prego na gelatina. Quando o irmão não fala que nem prego na gelatina, ele vai falar assim: sim, eu estou firme. Eu estou prego na gelatina. Está firme igual prego na gelatina. Eu aprendi isso com o irmão. Eu não vou falar quem foi, né, Douglas? Bom, mas quando o irmão não está como um prego na gelatina, isso quer dizer que ele está firme. Ele está firme porque ele mantém um relacionamento próximo de Jesus. Sempre que eu e você mantemos um relacionamento próximo de Jesus, nós estamos sendo firmados no Senhor. Amém? Quando nós mantemos um relacionamento longe do Senhor, nós não estamos tão firmes no Senhor. Mas um relacionamento próximo e íntimo dele, nós estamos nos firmando no Senhor. 2. Permanecer firme no Senhor também significa manter os olhos nele e não nas circunstâncias. Sempre que nós tiramos os olhos do Senhor e colocamos nas circunstâncias, nós deixamos de estar firmes no Senhor. Mas se nós queremos estar firmes no Senhor, nós devemos manter os nossos olhos no Senhor e não nas circunstâncias. As circunstâncias mudam, o Senhor permanece o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. As circunstâncias, elas podem ser adversas. O Senhor, ele continua mostrando o amor para nós. E é por isso que é tão mais seguro a gente manter os olhos no Senhor e não nas circunstâncias. Amém? Então, 3, lembrar-se constantemente das promessas de Deus. Isso é uma outra forma da gente permanecer firme no Senhor. Quando eu e você estamos nos lembrando constantemente das promessas de Deus, reveladas na palavra de Deus: nunca te deixarei, nunca te abandonarei, estou com você até a consumação dos séculos. Eu te amo, pela minha bondade eu te atraí a mim. E todas essas promessas de Deus que encorajam a nossa fé, que fortalecem a nossa fé, que limpam os nossos olhos, a nossa visão, para que a gente enxergue o Senhor novamente nas nossas vidas. A gente precisa das promessas de Deus, a gente precisa ser lembrado delas. É por isso que a gente estuda a palavra de Deus, é por isso que a gente faz comunhão nos lares, é por isso que a gente ora, é por isso que a gente está sempre lembrando uns aos outros dessas promessas, porque são elas que nos firmam no Senhor. Amém? Então nós precisamos nos lembrar. Talvez você tenha o hábito de escrever aquilo que o Senhor vai falando ao teu coração, mostrando para você nos seus devocionais. Você quer lembrar daquilo. Então você escreve isso e você coloca no seu espelho, você coloca na parede de casa, você coloca no quadro, porque você quer lembrar disso. E eu sei que eu escrevo todas as promessas que Deus fala sobre o amor dele. Eu amo ser lembrado do amor de Deus e eu preciso ser lembrado do amor de Deus. Então eu escrevo e colo as promessas em relação ao amor de Deus pela minha vida. E é tão bom ser lembrado dessas promessas, que Deus nos ama, não é? Então, 4, esforçar-se para fazer a vontade do Senhor. Quando eu digo esforçar-se, eu estou me referindo quando Paulo fala: olha, a gente precisa se despir do velho homem e nos revestir do novo. Né? Uma era a nossa vida antes de conhecer Jesus, mas depois de Jesus nós nascemos de novo. Existe um novo homem dentro de nós. E esse novo homem, ele tem fome e sede das coisas de Deus. O velho homem não, é o contrário. Ele quer fugir, ele quer distância das coisas de Deus. Então nós precisamos buscar a Deus. E nós precisamos
nem sempre você vai ter vontade de orar, mas você precisa orar. Nem sempre você vai ter vontade de estar em comunhão com os irmãos, mas você precisa se esforçar para estar em comunhão com os irmãos. Nem sempre você vai ter vontade de ler a Bíblia, mas você precisa se esforçar de meditar na palavra de Deus. Porque essas coisas são as coisas que nos firmam no Senhor, irmãos. Então nós temos que nos esforçar para fazer essas coisas. Amém? E ser como uma árvore inabalável com raízes profundas. Sempre que eu penso em estar firme, eu penso numa árvore com raízes profundas. É muito interessante que quando passa, né, um vendaval, né, como às vezes nós temos por aqui, não é difícil você sair com o carro e ver árvores caídas pelas ruas, né? Outro dia foi aqui mesmo, né, na Imigrantes, próximo da Imigrantes, haviam árvores caídas ali. E eu fico pensando, a raiz dessa árvore não era tão funda, né? Porque o vento passou e derrubou. Estar firme no Senhor, irmãos, nós temos uma raiz profunda no Senhor, de forma que as circunstâncias vêm e não nos abalam. As dificuldades vêm, as tempestades vêm e nós continuamos firmes. Você já deve ter sido provado nisso. Você já deve ter sido provado e quão firme você está no Senhor. Porque todos nós estamos sujeitos a vários temporais, não é verdade? Na vida. Quando a gente menos espera, menos imagina, alguma coisa acontece. E aquilo vem como um teste para o nosso coração. Se nós vamos nos desesperar, ou ainda que a gente não esteja ali naquele momento, preparado para aquilo, a gente, peraí, eu sei quem é meu porto seguro. Eu sei que o Senhor continua no controle de todas as coisas, não é? Ainda que na hora você não esteja esperando, aquilo te pegue de surpresa sim, mas você sabe onde é o teu lugar seguro, né? O teu porto seguro. Sabe qual é a rocha da tua salvação. E você encontra no Senhor, né, o consolo que você precisa, a força que você precisa. Então é aí que eu falo que se nós queremos estar firmes no Senhor, nós temos que ser como essa árvore, com raízes profundas. Amém? Agora, os outros pontos eu vou continuar na sequência do nosso estudo. Vamos ler o versículo 2 agora e descobrir o que Paulo continua falando aos irmãos filipenses. Versículo 2 diz: o que eu rogo a Evódia e também a Sintique é que vivam em harmonia no Senhor. Irmãos, não era segredo nenhum para aquela congregação em Filipos que essas duas irmãs, Evódia e Sintique, elas haviam entrado num desacordo, numa briga, uma disputa, e aquilo estava repercutindo na divisão da igreja. Alguns estavam tomando o lado de uma, outros o lado da outra, quem tem razão, quem está certo, e era algo terrível que estava acontecendo. Mas eu acho tão lindo, tão maravilhoso o modo sábio que Paulo escreve. Ele não toma lados e ele não traz a solução. Ele simplesmente fala: eu rogo a Evódia e também a Sintique, que ele fala? Que vivam em harmonia no Senhor. Ele não pega lado, ele não fala o que devem fazer, qual a solução do problema. Ele simplesmente fala: Evódia, Sintique, vivam em harmonia no Senhor. E é tão simples, porque eu e você podemos aprender tanto com isso. Não é verdade, irmãos? Quantas e quantas vezes Satanás ele procura uma brecha no meio do corpo de Cristo, da igreja, para fazer divisão? Porque quando nós estamos unidos, somos mais fortes, vamos mais longe. Ainda que na limpeza da sala da bomba, tinham coisas muito pesadas para serem arrastadas. Um sozinho não conseguia. 2 era muito difícil. Mas quando chegava a 4 e cada um pegava num canto, é sério, irmãos, você nem sentia o peso. Você não sentia o peso. Porque era distribuído, né? Havia uma cooperação dos membros do corpo. Não havia sobrecarga em nenhum dos membros. O negócio fluiu. Foi uma bênção. E eu fico imaginando, se todo o corpo de Cristo tivesse a consciência da importância que tem como membro, como parte desse corpo glorioso
que não é qualquer um, é o corpo do Salvador, o corpo de Cristo. Se nós entendêssemos a importância que nós temos como membro, a diferença que a gente faz no todo, a gente jamais desprezaria a comunhão dos santos, a gente jamais ignoraria a nossa participação nesse corpo. Então, queridos, é algo tão precioso, tão importante, quando nós queremos viver essa harmonia, quando nós entendemos o valor que o corpo de Cristo tem, que nós temos no corpo de Cristo, e nós vivemos unidos, né? Nós vivemos em união. Quão suave, né? Quão belo quando os irmãos vivem em união. E nós precisamos viver nessa harmonia no Senhor. E, irmãos, é tão maravilhoso aqui que Paulo ele fala dessa forma, mas eu quero aprofundar um pouquinho aqui antes da gente passar adiante, irmãos, porque quando a gente fala de divisão no meio do corpo de Cristo, parece um assunto bobo, mas não é. É muito sério, né? É muito sério e, infelizmente, muito frequente. Só que essas divisões, elas só acontecem, irmãos, quando nós damos mais valor para o nosso eu do que para o Espírito Santo de Deus em nós. Eu quero dizer com isso o seguinte: nosso eu é muito melindroso. O que acontece? Ai, você não deu bom dia. Ai, você não falou comigo. Ai, você não veio na minha casa, foi na casa do outro. Ai, você fez aquilo e não fez, né? Fez para o outro, não fez comigo. E a gente pode ir sem fim. O nosso eu é muito melindroso. O nosso eu, você tem que entender isso, querido. Isso é quem eu sou, isso é quem você é, quem nós somos. O nosso eu é melindroso. O nosso eu está sempre querendo que o mundo rode ao nosso redor. Não fala assim, é muito pesado. Mas é verdade. O eu é carnal, o eu é dominador. O eu, ele quer se sobrepor ao Espírito. E nós não podemos brincar com o nosso eu como, ai, tadinho dele. Não. Ele é perigoso. Eu digo que o meu eu é como um leão enjaulado. Abre a jaula para você ver o que acontece. É estrago na certa. O eu é carnal, o eu é mau, o eu é a velha natureza, irmãos. E ele vai querer sempre, o meu eu vai querer sempre que as coisas funcionem do meu modo. Eu quero ser o centro. O meu eu quer ser o centro. O meu eu quer ser aquele que tem todas as coisas no controle, que tem todas as coisas cooperando para o meu bem. Esse é o meu eu. Então o que acontece? Sempre que você, nós valorizamos mais o nosso eu do que o Senhor, do que o Espírito Santo de Deus em nós, nós vamos nos machucar. Quem machuca é a carne. O Espírito não sente nada, tá bom? Então sempre que você se sente ofendido, é a tua carne que foi machucada. O Espírito não sente dor. E a gente precisa entender isso, irmãos. Porque se nós não entendemos, a gente vai valorizar cada ofensinha que acontecer com a gente. E vai ser uma brecha, uma oportunidade para uma divisão. Ah, não vai dividir, eu não vou falar para ninguém. Ah, não vai? Duvido. Porque toda vez que você se referir àquele irmão, vai ser, mas também fulano, mas também tinha que ser, né? Não vou falar nada, né? Nem precisa, né? Depois dessa, já falou tudo que queria e não precisava. Então, esse é o nosso eu. Ele se machuca facilmente. Mas aí quando a gente olha para Jesus, irmãos, que realmente foi ferido, que realmente foi humilhado, que foi zombado, que foi desprezado, rejeitado, e você ouve ele falando, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Você entende, essa é a perspectiva do Espírito. A perspectiva do Espírito vê que aquele que ofende, não sabe o que está fazendo. Porque se soubesse, não ofendia. Principalmente quando é irmão. O nosso eu fala assim, olha, é irmão, deveria fazer diferente, mas machuca. Mas irmãos, o que mais pecadores fazem? Ofendem. O que o pecador mais faz é ofender. Você esquece? Não pode.
que nós somos pecadores porque nós cometemos ofensas. E as nossas ofensas, elas são contra Deus. Só que nós olhamos para o Senhor nos perdoando, nos amando, cobrindo as nossas ofensas com o amor dele. E a gente tem que ser lembrado que o amor cobre multidões de pecados. O amor continua cobrindo multidões de pecados. Então, a gente não deve estranhar quando o irmão ofender a gente. Porque é isso que pecadores fazem. Pecadores se ofendem. O que nós devemos ficar surpreendidos é por alguém pedir perdão. Porque isso é divino. O ofender é humano, é natural. Agora o perdão é divino. O perdão é do céu. O ofender é da terra. É humano, é natural. Mas o perdão é surpreendente. O perdão deve deixar todo mundo de boca aberta. O perdão deve deixar todo mundo assim, uau! Como assim? E em Cristo Jesus, irmãos, nós fomos perdoados. E eu quero lembrá-los de como nosso Senhor nos ensinou a orar. Ele falou, Pai, quando vocês orarem, orem assim. Lembra a oração do Pai Nosso? E chega na parte do perdão, o que ele fala? Perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo aqueles que me ofendem. Ou perdoa as minhas dívidas, como eu perdoo aqueles, que me devem. E porque a ofensa é uma dívida. É como se, quando você é ofendido, você sente literalmente que você foi violado. Que alguém arrancou alguma coisa de você, né? E aquela pessoa te deve, de repente aquela pessoa te deve algo que ela tirou, que ela machucou, que ela te ofendeu. Agora eu quero que você imagine quantas ofensas, o tamanho da sua dívida em relação a Deus. É enorme. Porque cada pensamento, cada atitude, aqui no coração é um pecado, é uma ofensa. Então não quero nem fazer a conta para não, acho que não vai ser nem preciso, você já entendeu a ideia. E Jesus, ele veio com o amor dele e cobriu esse monte de ofensa. Ele apagou com o sangue dele todas essas ofensas. Ele perdoou. E ele não perdoou, e eu quero lembrá-los dessa oração, porque a oração é, Pai, perdoa perdoa as minhas ofensas, assim como, da mesma forma que eu perdoo os que me ofendem. Aí agora eu pergunto para você, será que você quer mesmo que Deus te perdoe da mesma forma que você perdoa? Sim ou não? Sim. Amém. Estou feliz que você quer mesmo. Porque uma coisa é querer que Deus me perdoe da forma que eu perdoo, quando eu falo que perdoo assim, ó. Tá bom, tá perdoado, mas a amizade acabou. Já pensou? Se você quer que Deus te perdoe assim, tá bom, eu te perdoo, mas a amizade acabou. Daqui em diante é você para lá e eu para cá. Será que é assim que você quer ser perdoado por Deus? Sim ou não? Não, né? Não. Eu quero que Deus esqueça minhas ofensas e eu quero que Ele continue o mesmo comigo, não é? Eu quero que Ele continue me amando. Eu quero que Ele continue se importando comigo. Que Ele não leve em consideração o meu jeito, né? Que Ele não leve em consideração as minhas ofensas. Que Ele não leve tão a sério, né, tudo aquilo que eu faço. Então haja da mesma forma que Deus, irmãos. Então haja da mesma forma que Deus. Aquilo que você deseja para você, você deveria fazer aos outros. E é tão maravilhoso aprender com Jesus, né? Eu digo isso, irmãos, porque todos nós fomos grandemente perdoados por Ele, né? Todos nós, da mesma forma, com o mesmo amor e com o mesmo perdão que nós recebemos do Senhor, nós não temos outra coisa ou outra forma mais eficaz de mostrar o amor de Deus, senão através do perdão. Porque de outra forma, como nós podemos diferenciar de qualquer outro ser humano da terra? Todo mundo bateu, levou. É na mesma moeda. É assim que o mundo vive, é assim que as coisas funcionam.
A única diferença é que quem pode trazer sou eu e é você, através do perdão. Mostrando que, ei, peraí, há algo maior que isso. Algo acima do humano, acima do natural. Algo sobrenatural que eu posso viver, que eu experimento na minha vida e que você pode experimentar na sua. E você pode mostrar isso através do perdão. Amém, igreja? Eu oro que isso seja aprofundado no nosso coração, porque nós vamos ser testados, né? Talvez logo depois do culto, na hora da comunhão, você vai ser testado. O irmão vai te ofender e você vai lembrar, isso que é melhor eu pôr em prática agora, né? Eu vou lembrar. Então é verdade, porque nós somos testados em tudo, e não é diferente com o perdão, né? Então é isso, irmãos. Nós queremos perdoar da mesma forma que fomos perdoados pelo Senhor. Se o Senhor Jesus pôde me perdoar e cobrir os meus pecados com o seu amor, eu preciso que o amor de Deus em mim, percebam, irmãos, que há uma diferença. Por que Deus ele deseja isso e ele pede isso para nós? Porque nós somos os únicos capazes de perdoar com perdão de Deus, porque nós recebemos esse perdão. Nós somos os únicos capazes de amar com o amor de Deus, porque nós somos os únicos que receberam esse amor. A gente não pode esperar que o ímpio e o incrédulo vivam em amor e perdão, mas eu posso e eu devo viver em amor e perdão. Amém? Então, Paulo fala o que eu rogo, e quando ele fala rogo, é mais do que pedir, eu praticamente suplico a Evódia e a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Louvado seja o Senhor. Quero falar só mais um pouquinho, tá bom, nesse ponto. Não levem a mal. Mas hoje em dia pode continuar, né? Hoje em dia é muito fácil, irmãos, quando a gente não quer lidar com o nosso eu, quando o nosso eu é ferido e a gente não quer se acertar, a gente não quer perdoar, a gente não quer esquecer aquilo. O que a gente faz? Tem milhares de igrejas. Eu saio daqui, eu vou para lá. E se lá alguém me ofender de novo, eu vou para outra. Então é muito fácil, né? É muito fácil hoje em dia a gente acha que é esperto e que vai se esquivar, né? Mas, na verdade, o que acontece? Se você é ofendido e ferido, machucado, aquilo é uma ferida aberta. Onde quer que você vai, aquilo está exposto. Você acha que Deus não vai usar alguém para cutucar essa ferida? Duvido. Por quê? Porque Ele quer curar você. Porque Deus tem a intenção de curar a sua ferida, não importa onde você vá. Se você tem uma pendência a ser tratada, é Deus o mais interessado, o médico dos médicos, para curar essa ferida. Então não adianta. Se você fugir de uma ofensa aqui para lá, o Senhor vai usar alguém para cutucar essa ferida, porque a intenção dele é tratar você. É curar você. É que você realmente possa viver em perdão. Né? Porque a falta de perdão ela nos aprisiona. E Deus não quer seus filhos aprisionados. Deus quer seus filhos livres, cheios do amor de Deus, cheios do perdão de Deus, como Jesus. Para isso nós somos cristãos, pequenos cristos. Essa é a obra do Espírito Santo na nossa vida. Então, irmãos, não tem para onde fugir, é se render mesmo. E eu coloquei aqui que há duas desculpas que são muito mais, né, são as mais frequentes, né? A primeira delas é achar o culpado, né? Se justificar, não, mas foi o outro. Mas como eu aprendi com meu irmão Walter, você é o outro do outro também, né? Se você perguntar para a pessoa que você está falando quem é o culpado, ela vai falar que o erro não foi dela. Foi do outro, foi seu, né? Então, a gente sempre, para quem é ofendido, né? A gente sempre vai se justificar dessa forma. Foi fulano, foi o que ele disse, foi o que ele fez. Se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria feito aquilo outro, né? E a gente vai se justificando dessa maneira.
Mas eu amo que Paulo não quis explicação. E eu penso num pai disciplinando os filhos aqui, né? Não quero saber quem começou, os dois são de castigo. Não quero saber quem está certo, quem está errado. Vocês são irmãos e não deviam estar brigando. Ponto. Não é? A coisa que mais ofende o pai e uma mãe é quando os irmãos estão lá pegando os cabelos um do outro, né? Mordendo ao outro. Não é? Com Deus é a mesma coisa. Você acha que Deus se alegra quando os filhos dele estão brigando? Não. Eu amo o modo que Paulo fala. Quero saber quem começou, quem está certo ou quem está errado. E a outra desculpa que a gente ouve muito é aquela mais espiritualizada, né? Mas entre aspas mesmo, né? Aquela, Deus me mandou para outro lugar. Né? Quando põe Deus no meio, aí ninguém tem mais o que dizer, né? A pessoa colocou o nome de Deus, joga para Deus que ninguém tem o que questionar, né? Então, Deus me mandou ir para lá, Deus me mandou fazer aquilo outro, e a pessoa sai de fininho. Mas não adianta, irmão. Se existe alguma coisa que o Senhor quer tratar em nós, você pode ir para o outro lado do mundo, o Senhor vai tratar isso lá. Tá bom? Porque Ele é fiel. Ele é fiel. Ele nos ama. Ele nos ama demais para não nos deixar da mesma forma que nos encontramos. Amém? Então é isso. Então, se você está anotando, permanecemos firmes no Senhor quando vivemos em harmonia com os nossos irmãos. Amém? Permanecemos firmes no Senhor quando vivemos em harmonia com o nosso irmão. Se nós estamos em harmonia com o Senhor, nós vamos estar em harmonia com os nossos irmãos. Mas se nós não estivermos em harmonia com o Senhor, dificilmente a gente vai estar em harmonia com os nossos irmãos. Amém. Versículo 3. Sim, e peço a você, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Então ele pede, não sei, talvez ao pastor da igreja em Filipos, mas ele chama de leal companheiro de julgo, de companheiro na batalha. Nós precisamos de companheiros na batalha, principalmente no ministério. A maior parte das lutas no ministério não vem de fora, elas vêm de dentro. E é interessante quando Paulo está tratando desse assunto interno, dentro da igreja, porque é algo que acontece. E nós precisamos muito de pessoas como Arão e Ur, como fizeram com Moisés, levantando os braços dele no meio da batalha. Porque o que você sabe, né, é muito fácil achar quem critique, quem julgue, quem fale o que tem que fazer, o que não está certo, o que está, né? Mas quem arregaça a mão e coloca a mão na massa são poucos, né? No momento da necessidade da luta, na linha da frente, são poucos que se apresentam, poucos os soldados que dão a cara a tapa, né? Então, a gente precisa de leais companheiros de jugo, pessoas que se colocam ali debaixo e ajudam você a carregar o jugo, a luta, que lutam ao seu lado. E aí Paulo ele fala isso para esse homem, e ele fala que ele pede a esse amigo dele que as ajude. Ajude quem? As duas irmãs, Evódia e Sintique. Que nomes, né, aliás, né? Se você tiver duas filhas, você pode pensar nisso, né? Evódia e Sintique. Bom, mas ele fala que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho. Então não era simplesmente duas irmãs que chegaram ontem lá. Eram duas irmãs que já tinham batalhado ao lado de Paulo na causa do Evangelho. Eram pessoas que a gente pode dizer que já deveriam ter uma outra atitude, uma outra mentalidade, uma outra maturidade. E ele fala, ajude essas irmãs. Com Clemente, elas me ajudaram na causa do Evangelho, com Clemente e meus demais cooperadores. Aí eu fico pensando, quando eu olhei isso aqui, se a gente tivesse os nomes escritos na palavra de Deus, a gente queria aparecer como Evódia e Sintique, ou como Clemente e seus cooperadores. Como Clemente e seus cooperadores, né? Não queria aparecer nas páginas da Escritura como aquele que está em briga com o irmão, né?
Não, não queria mesmo. E aí ele fala, os seus nomes estão no livro da vida. Então olha só, queridos, a razão que Paulo traz. Aqui ele já chega ao fim da contenda, né? Seus nomes estão escritos no livro da vida. O que pode resistir? Qual a luta, qual a briga, qual o desentendimento, qual o desacordo que pode permanecer quando a gente entende que os nossos nomes estão escritos no livro da vida? Não é verdade? Que nós vamos estar no céu para sempre. Nós vamos louvar ao Senhor para sempre, juntos no céu. Paulo está indo direto ao ponto e fala assim, olha, para com essa briga que não faz sentido. Nós vamos passar a eternidade juntos, é melhor se resolver logo. Nós vamos passar a eternidade juntos, é melhor se resolver agora. Não, esquece isso. E o que é realmente, irmãos, as nossas lutas, as nossas brigas, os nossos desentendimentos à luz da eternidade, não é verdade? Não é nada. Quem vai se lembrar no céu do que o irmão fez, né? Quem vai se lembrar diante da glória de Deus do que o irmão fez aqui na terra? Ninguém, irmão, ninguém. Então é nessa perspectiva que nós vivemos, é nessa perspectiva que nós lidamos com as coisas, uma perspectiva celestial e não terrena. Nós temos a capacidade dada por Deus, através do Espírito Santo dele, de poder viver nessa perspectiva na terra. Se você está anotando, nós permanecemos firmes no Senhor quando perdoamos aqueles que nos ofendem. Amém? Versículo 4. Alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi alegre-se. Eu quero que vocês observem o aspecto de ordem desse versículo. Alegre-se sempre no Senhor, novamente direi alegrem-se. Isso é uma ordem, isso é um mandamento. Isso é algo que eu e você devemos fazer. Nos alegrar no Senhor. E é interessante se você reparar, né, o fluir, ele está falando daquela disputa, daquele desentendimento. E aí ele fala, alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi alegrem-se. É como uma solução para o problema que Paulo fala, alegrem-se no Senhor. E eu vou ler para você a citação novamente do pregador inglês Charles Spurgeon. E eu quero que você ouça o que ele escreve sobre isso. Ele diz assim: eu fico feliz em não saber sobre o que era a disputa entre essas duas irmãs. Eu geralmente sou grato por desconhecer esse tipo de assunto. Mas como cura para desentendimentos, o apóstolo diz, alegrem-se sempre no Senhor. Pessoas muito felizes, especialmente aquelas que são felizes no Senhor, não estão aptas para ofender e nem para serem ofendidas. Suas mentes estão docemente ocupadas com as coisas do alto, que elas não são facilmente distraídas pelos pequenos problemas que naturalmente se levantam entre criaturas tão imperfeitas como nós somos. A alegria do Senhor é a cura para todos os desacordos. Amém? A alegria do Senhor é a cura para todos os desacordos. Eu acredito que é nesse propósito que Paulo coloca novamente o tema dessa carta aqui. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. A alegria do Senhor é a nossa força, irmãos. É somente através da alegria. E essa alegria, ela é linda, porque ela independe das circunstâncias. E não sou eu que faço essa alegria vir. E essa alegria, a alegria ela é do Senhor. Então não está na minha força e na minha capacidade, mas é a alegria do Senhor. E o Senhor habita em mim, e o Senhor habita em você. Então essa alegria, ela está presente na sua vida. Cabe a nós dar vazão a ela ou não, ou abafá-la. E nós precisamos nos alegrar no Senhor. Deixa que essa alegria do Senhor em nós tome conta da nossa vida. Traga cura para os nossos ossos, cura para a nossa alma, cura para as nossas feridas, cura nos nossos desentendimentos. A alegria do Senhor, irmãos.
A alegria do Senhor é a nossa força, é o que nos ajuda a continuar caminhando. E é maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Essa alegria, ela vem da presença de Deus em nossas vidas, irmãos. Em outras palavras, enquanto eu e você tentarmos lidar com os desentendimentos, os desacordos, os problemas, as coisas que nos aborrecem, que nos entristecem, que nos deixam tristes, decepcionados, frustrados, cabisbaixos, na nossa força, nós não vamos conseguir nos alegrar. Porque na nossa força não há essa alegria. Mas se a gente deixar a alegria do Senhor ser a nossa força, aí alô? Fala assim, então. Bom, irmãos, enquanto eles arrumam lá, para não perder o fluir, eu vou continuar, tá bom? Mas, o que eu falava mesmo? Vamos ver quem estava prestando atenção. Assim eu não entendi nada. O que eu estava falando, Fabiano? O fluir? O fluir do culto? Foi a última palavra mesmo, não foi? Tá de parabéns. Bom, mas deixa eu olhar aqui que eu vou já lembrar. Eu falava da alegria do Senhor, não é isso? E queridos, essa alegria, como eu quero falar isso de novo, não está na minha força, mas na presença do Senhor em mim. E se eu estou perto do Senhor, e eu estou me relacionando com o Senhor, e eu estou querendo a vontade do Senhor, e eu estou me rendendo ao Senhor, não tem como essa alegria não tomar conta da minha vida. Independente das circunstâncias, independente das ofensas, independente das lutas, a alegria do Senhor, ela vai ser a minha força, amém? Então isso é muito importante para nós. A presença do Senhor. O que a palavra de Deus fala mesmo? A plenitude de alegria na presença do Senhor, amém? Então é só por causa da presença do Senhor que nós somos capazes de usufruir da alegria do Senhor. Independente das pessoas, independente das ofensas, independente dos problemas. E eu penso que Paulo, ele devia falar isso principalmente, não só por causa do o que é uma briga entre dois irmãos que amam o Senhor, né? Mas também pela situação que ele estava passando. Paulo, ele estava preso em correntes, esperando o julgamento final, o veredito final do seu julgamento, para saber se ele ia ser executado ou não. Então, quando ele fala isso, olha, alegrem-se no Senhor, novamente eu digo alegrem-se, ele sabe muito bem o que é essa alegria. Porque você imagina estar numa prisão esperando alguém chegar e falar, ó, vai ser executado mesmo, vai ser amanhã à meia-noite, né? Você não vai dormir aquela noite, né? Mas, por essa razão, eu acredito que Paulo sabia muito bem o que ele estava falando, ele sabia muito bem o que é a alegria do Senhor. Ele sabia bem o que era ter a alegria do Senhor mesmo estando em risco de morte, tendo o pescoço a prêmio, né? Ele sabia o que era essa alegria, que estava acima das circunstâncias. Então ele, com certeza, diante de uma briga entre irmãos que amam a Jesus, o peso da palavra de Paulo falando sobre a alegria do Senhor tinha um impacto grande, não é? Como tem hoje na nossa vida, né, irmãos? Então a alegria do Senhor vem da presença do Senhor em nossas vidas e em nós confiarmos, né? Nós confiarmos nele. Quando a gente confia no Senhor, a gente se rende, a gente descansa. Quando você confia, você realmente se entrega, né? Então é isso. Então, 8, se você está anotando, permanecemos firmes no Senhor quando nos alegramos nele. Amém?
Versículo 5 diz assim: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. E é interessante que eu tive que fazer uma consulta em várias traduções, em várias versões, para descobrir essa palavrinha, amabilidade aqui. É a palavrinha epieikeia, no grego. E ela, se você ler as diferentes traduções em português, você vai encontrar isso daqui, ó. Paciência, brandura, temperança, modéstia, perseverança, moderação, mansidão, gentileza, benignidade, equidade, imparcialidade. É uma palavra muito ampla. Então, quando Paulo está falando, olha, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, ele está falando, olha, que o caminhar de vocês seja notório como um caminhar de Cristo. Que a atitude de vocês, o modo que você lida com as pessoas, seja algo que as pessoas elas possam perceber Cristo em vocês. É isso que Paulo está querendo dizer. Essa palavrinha é a mesma atitude que Jesus teve quando trouxeram aquela mulher em ato de adultério para ser apedrejada. Equidade, moderação, equilíbrio, é isso que o apóstolo está falando. Nós temos que ser pessoas equilibradas, justas, mas cheias de amor. Justas, mas cheias de misericórdia, equidade, justiça, retidão. Andar de forma correta, mas extravasando o amor, o perdão de Deus. É difícil de explicar essa palavrinha mesmo, né? Mas o que Jesus fez ali? Ele foi justo, ele não, ignorou o erro, o pecado, porém, aquela mulher, ela saiu livre dos seus acusadores. Irmãos, em outras palavras, por que eu estou falando tudo isso? Eu e você, nós não temos uma outra forma de andar como cristãos na terra, como cidadão dos céus aqui, a não ser guiado pelo Espírito Santo. Esse equilíbrio perfeito de justiça, de misericórdia, só o Espírito Santo de Deus pode nos trazer. De mostrar graça e amor e ao mesmo tempo corrigir e mostrar o que é certo. É só a graça de Deus em nós para nos capacitar a viver dessa forma. E a gente precisa do Espírito Santo. Em outras palavras, a gente tem que estar rendido ao Espírito Santo para que a nossa amabilidade, ou nosso caminhar, a nossa maneira, seja notada pelas pessoas como um caminhar de Cristo, como uma maneira de Cristo. Então nós devemos calar muitas vezes e orar mais, para que para que a nossa amabilidade possa ser notória a todos. Não é verdade? Então isso é algo sábio. E quando fala conhecida por todos, é um escopo muito amplo, né? Conhecida por todos. Não quer dizer só as pessoas que você, olha, seja a amabilidade de vocês conhecida pelos seus amigos, hein? Aí é fácil, né? Seja a amabilidade de vocês conhecida por aqueles que você gosta, ou pelos irmãos, né? Ou por aqueles que concordam com você. Não. Essa atitude, essa palavrinha, essa imparcialidade, essa justiça, essa misericórdia, ela tem que ser demonstrada aos irmãos e aos que não são irmãos. Aqueles que são da fé e os que não são da fé. Porque está falando a todos. A todos é um escopo muito amplo. É aqueles que concordam e discordam com você. É aqueles que gostam de você e odeiam você. O nosso caminhar deve transparecer Jesus em todas essas situações. É exatamente esse o mandamento da palavra de Deus para nós, amém? E ele completa, perto está o Senhor. E esse perto, ele pode ser entendido como o Senhor está perto de voltar, né? Mas eu acredito que o sentido desse perto é muito mais da presença literal do Senhor. O Senhor está com você sempre. Jeová chamar, o Deus que presente está. Jeová chamar. Esse é o Deus presente. Deus, ele está presente. Ele está presente na hora da angústia, na hora da alegria, ele está presente na hora da adversidade, na hora da dificuldade, quando tudo está bem, na paz, quando tudo está difícil e está em guerra. O Senhor está presente. O Senhor está com você. E a gente precisa andar com a consciência, né?
cientes da presença do Senhor, né? Então, quando eu e você andamos ou convivemos conscientes da presença do Senhor, o nosso falar é diferente. Algumas pessoas falam, quando você está perto, as pessoas não falam assim. E eu sou um pecador, né? As pessoas deveriam falar, eu devo cuidar com o que eu falo, ou cuidar com o que eu faço, não por causa de mim, quem sou eu, mas por causa da presença do Senhor, amém? Por causa da presença do Senhor, o Senhor está perto. Então, se eu sou capaz de falar uma coisa diferente com o outro, dependendo de quem está perto, eu tenho que lembrar antes que o Senhor está sempre perto. Então é nesse sentido que Paulo está falando, olha, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, o Senhor está perto, o Senhor está presente, né? Viva e fale e haja consciente de que é diante do Senhor que você está falando, diante do Senhor que você está vivendo. E a gente precisa disso, não é, irmãos? A gente precisa mais disso, dessa consciência, né? E por último, se você anota, permanecer firme no Senhor é estar ciente da sua presença. Estar firme no Senhor, permanecer firme no Senhor é estar ciente da sua presença. Eu acho que eu pulei o 9. Permanecer firme no Senhor é viver no equilíbrio do Espírito Santo. A palavra de Deus fala que o Senhor não nos deu espírito de temor, para novamente nos submetermos ao jugo da escravidão, mas Ele nos deu espírito de poder, amor e equilíbrio. Amém? Então, o Espírito Santo do Senhor em nós vai nos capacitar a exatamente saber viver e demonstrar essa amabilidade a todos os homens, aos que são da fé e aos que não são, aos que estão próximos e distantes, aos que concordam e que discordam, os que são boa praça e os que não são boa praça. O Espírito Santo do Senhor em nós é quem vai nos permitir viver isso. Amém? E eu quero terminar, queridos, só com 2 perguntas. Você vive com a consciência que o Senhor está perto? Não precisa responder, mas você deve viver. Você vive na expectativa da volta iminente do Senhor? Não precisa responder, mas você deve viver. Nós devemos viver de tal forma que a gente possa expressar nas nossas atitudes que o nosso Senhor está voltando. Nós devemos viver como igreja do Senhor, como aquela noiva que já está totalmente pronta, esperando só o noivo chegar para as bodas. E olha que quando fala em noiva e casamento, o negócio é com meses de antecedência, né? Com anos de antecedência. Então nós devemos ser essas noivas, estão prontas, estão na expectativa da volta do noivo, do momento, né? No momento mais esperado das bodas. Então, queridos, são essas as 2 perguntas que eu quero deixar para você. Você está ciente que o Senhor está próximo, está perto, e você está ciente que Ele está perto de voltar também. E o último versículo que eu quero ler com vocês é 2 Pedro 3, de 10 a 13, para a gente fechar. 2 Pedro 3, de 10 a 13 diz: O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo. Os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia os céus serão desfeitos pelo fogo e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Vamos ficar em pé e orar ao Senhor, irmãos. Pai Celestial, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra, e obrigado, Senhor, pelo Teu infinito amor, ó Deus, para conosco. Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, possa vir de encontro aos nossos corações, nos purificando, nos santificando, nos aperfeiçoando,
nos moldando ao caráter de Cristo Jesus, o Senhor. Eu oro, Deus, que Tua palavra encontre sempre abrigo em nossas vidas, Senhor. Sempre atenção especial no nosso coração. Queremos guardar a Tua palavra em nosso coração para não pecar contra o Senhor. Queremos, ó Deus, andar contigo, Senhor, porque Tu és a nossa segurança, Senhor. Não há alegria maior nessa terra, Senhor. Não há alegria maior, ó Deus, do que a Tua presença. Senhor, nos ajuda a andar cientes da Tua presença, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a andar, Senhor, na Tua presença, entendendo que o Senhor está presente. Que esse é quem Tu és, Senhor. Jeová Shammah, o Deus que está presente. O Deus presente. Senhor, eu clamo, Pai, que a gente possa amar a Tua presença, Senhor. Que a gente possa se deleitar na Tua presença, Senhor. De tal forma que as contendas, as brigas, as discussões, os desacordos, qualquer coisa que tentar se levantar, possa cair em nome de Jesus, Senhor. Tudo aquilo que poderia ser uma potencial brecha no nosso meio, para trazer tristeza ao nosso coração, que a gente não permita, Senhor, em nome de Jesus, que a gente possa estar sempre diante do Senhor, lembrando das Tuas palavras, Senhor. Lembrando que, ó Deus, aquele que ofende, Senhor, ele não sabe o que está fazendo. E nos ajuda, Senhor, porque nós ofendemos mais do que entendemos, Senhor. Nós machucamos mais pessoas do que somos ofendidos, Senhor. E nós não damos conta porque não interessa para o nosso eu. Nós não contabilizamos essa parte, Senhor, porque não interessa para o nosso ego, Senhor. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa com o Teu perdão. Nos perdoa com o Teu imenso amor. E como filhos do Deus Altíssimo, do Deus vivo, nos ajuda a ser luz e sal na terra, Senhor. Amando, perdoando, Senhor. Deus, o Senhor mesmo disse que diferença nós vamos fazer se amarmos somente os amigos. Mas se nós amarmos os nossos inimigos e orarmos por aqueles que nos perseguem, nós vamos ser filhos do Deus Altíssimo, Senhor. Nós vamos glorificar o nosso Pai que está nos céus, Senhor. Ó Deus, nos ajuda a trazer e arrancar esse tipo de sorriso do Senhor, ó Deus. Esse é o meu clamor, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos servir a